E aí, artistas, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Lima e aqui estamos no Na Onda da Arte. Há não muito tempo, nós enfrentamos uma onda de pandemia e tivemos que nos reinventar. Reinventar no trabalho remoto, na escola remota e também na faculdade remota. E durante a faculdade, eu fiz algumas entrevistas com artistas incríveis. E agora nós vamos ouvir uma entrevista com Isaac Luz, sobre a indústria cultural, mercado de arte e sobre a arte na pandemia. Vem comigo surfar essa onda! Isaac Luz é um filósofo, dançarino, acadêmico e artista visual. Tem suas produções voltadas para simetria, harmonia, repetição em mandalas e criações de mundos, cenários. Ele está ligado à cultura pop, mais especificamente oriental. Também tem seu Instagram, Fanarts, dos Cavaleiros do Zodíaco. Ele trabalha com o preto e o branco em seus contrastes. Boa noite, aqui é Priscila Lima, estou aqui com o Isaac Newton e ele vai falar um pouco sobre o seu trabalho. Boa noite, Isaac. Boa noite, Priscila. Tudo bom? Tudo ótimo? Bem, sobre o meu trabalho em si, eu gosto muito de ilustração. O que me trouxe a esse mundo de primeira assim, foram os animes, né, e a arte oriental, os desenhos orientais, como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco. Isso teve uma influência muito grande no meu início de prática de desenvolver o desenho, né? Então, eu sempre fui muito ligado nessa questão de animes, desenhos, cartoons. Com o tempo, assim, eu fui desenvolvendo outros gostos, né? Que a gente pensa assim, o desenho é muito colorido, né? Tem uma utilização de muitas cores e tal, mas nas minhas produções pessoais, eu gosto muito de usar o preto e o branco. Então, é uma coisa assim meio fora dessa realidade do desenho animado, né? Atual, né? Porque a gente sabe que o desenho começou ali preto e branco também, né? Mas minha produção é focada bastante nessa produção em preto e branco, que reflete meio que uma dualidade, né? Da gente, né? Pode ser, sei lá, entre o bem e o mal, a luz e a sombra, a luz e as trevas, né? Então eu gosto muito de brincar com esse tipo de coisa nas minhas artes. Legal, né? Parece um pouco contraditório, né? Vindo do colorido para o preto e branco, mas é bem bacana. Né? Na minha infância eu desenhava muito Pokémon, muito Digimon, assim, da coloria, mas com o tempo eu fui perdendo o gosto, assim, de produzir coisas coloridas, apesar de eu sempre ver e sempre curtir, assim, as paradas coloridas, mas eu achava aquilo um pouco distante do que eu queria fazer. É como se eu tivesse um certo medo de usar as cores. Não sei, é uma coisa muito pessoal, muito íntima, vamos dizer assim, no preto e branco. Mas enfim, eu gosto muito também das gravuras medievais, né, com muitos detalhes. Eu gosto muito da arte medieval, de alguns pintores que já no final, né, da Idade Média, como o Bosch, né, que ele vem trazer o Jardim das Delícias com muitos detalhes, para cada você passa horas olhando o quadro dele e reparando vários detalhes que você não tinha percebido ainda. Então eu gosto de criar arte muito rica em detalhes, assim, que a pessoa passe um tempo olhando e meio que entrando naquela viagem que a pessoa fez, né? Entendi. As mandalas chegaram em um ponto da minha vida, assim, como mais uma prática meditativa, né? Eu fiz um desafio pessoal de fazer uma mandala por dia, isso durou acho que 1 a 2 semanas, e o resultado foi bem positivo, assim, porque é um trabalho que você desenvolve bem metodicamente, assim, você se concentra bastante para fazer, e é um trabalho repetitivo ali de detalhes, de círculos e formas geométricas abstratas, que vai te tirando de qualquer problema ou de qualquer foco assim que você estava preocupado e você se concentra ali naquela prática. E aí reflete também um lado oriental, né, assim, que eu sempre gostei desde criança. Entendi. Basicamente, essa é a minha área de interesse, né? O preto e branco entre uma ilustração com muitos detalhes, que lembra uma gravura, que traz esse lance meio espiritual, vamos dizer, da arte, entre luz e sombra. E essa parte mais abstrata, né, que são das formas. E o que você entende por indústria cultural? O que eu penso sobre indústria cultural é tudo aquilo que uma certa, vamos dizer, assim, a humanidade produz em termos de práticas, costumes, tradições, e que pode ser utilizado como investimento ou como troca, que gere tipo um certo movimento financeiro, né? Às vezes nem sempre ela
possa ser direcionado para um investimento financeiro, mas com certeza a cultura movimenta muito dinheiro, né? Então eu penso que a indústria cultural é essa máquina que se aproveita do bem e do mal que a cultura, vamos dizer assim, que a cultura produz de uma sociedade, de um país, ou do planeta como um todo, né, a humanidade como um todo, e transfere isso para uma zona rentável, ou simplesmente de propagação de ideias, tem seus pontos positivos, pontos negativos, mas como uma máquina, vamos dizer assim, de gerar sensações, de vender sensações, eu penso dessa forma. Isaac, você acha que o comércio influencia a arte? Ou a arte influencia o comércio de artes hoje em dia? Eu acredito que um pouco dos dois. Geralmente a gente se assusta um pouco, né, com, vamos supor, obras de pintores clássicos assim sendo vendidas a bilhões, né? E a gente pensa que o valor da arte ou que a arte que vale bilhões é aquela arte que está lá na galeria, aquela arte daquele artista clássico e tal. Eu acredito que a arte influencia o comércio a partir do ponto que o comércio vê naquela arte uma oportunidade de trazer aquele aspecto que estava faltando no mercado, agora botar ele na mesa e vender, né? Acredito que também muitos artistas se posicionam de forma assim a fazer arte que é comerciável, né, para poder viver, né? Afinal, o artista também tem que ter esse pezinho no comércio e o pezinho naquilo que o torna único, né? Que ele gosta de fazer, tem que ter esse balanço, se ele quiser viver de arte, né? Então ele tem que se adequar, de certo modo, ao mercado, né? Ao que a demanda, o que é estabelecido por enquanto, né? Naquele momento, que o comércio aceita como algo que vai dar certo, né? Porque não adianta nada você ser um artista, fazer coisas que não estão, assim, de acordo com o momento, ou se aproveitando do momento, para fazer coisas que, assim, tá na sua cabeça e você vai fazendo. Eu super apoio esse tipo de, de filosofia, de você fazer o que você sente, mas aí você tem que ter em mente que também o comércio pode não ser tão aberto a isso, né? Entendi. Como você entende essa relação entre arte e tecnologia? Eu acredito que a tecnologia em si veio muito bem ajudar a arte, né? Assim, de forma, vamos supor, do ponto de vista material, né? Hoje a gente tem uma variedade bem maior, possibilidades bem maiores de produzir arte, de mesclar arte, e que não custa tanto, né? Vamos dizer assim, em termos de produção. Se você tiver um computador e um programa, ou um celular, eu conheço muitos amigos que trabalham com celular, que desenham no celular, e um programa grátis que tem na internet, ou até mesmo pago, mas que você pode testar por alguns dias, dá para se criar muita coisa, né? Isso do ponto de vista de produção, né, artística, mas até mesmo de conceitos, a tecnologia veio a ajudar, tipo, modelagem 3D, animações, é, com relação como é, meu Deus, a instalações, a gente tem um leque enorme que a gente pode usar a tecnologia de luzes, de sons, né, para criar artes que envolvam as pessoas de uma forma mais física, assim, né, da interação das pessoas de forma física na arte. Então, acredito que tem muitas possibilidades. Do lado negativo, a gente tem, né, a repercussão da reprodutibilidade da arte, né, de você pode ter a arte que você quiser no seu ambiente, até mesmo os crimes virtuais. Né? Hoje tem uma discussão aí sobre um amigo meu estava comentando sobre transformar a arte, né, numa moeda lá, que estavam falando que hoje você pode vender até uma screenshot, né, print do desenho, por tanto de dinheiro, e isso desemboca numa discussão ainda bem maior sobre quem pode comprar arte, quem pode vender arte. Mas eu acredito que a tecnologia em si ela é bastante positiva para a produção de arte, né? De como pensar e como produzir arte. Entendi. E como você acha que a pandemia tem influenciado as produções artísticas? Eu acho que muita gente percebeu que na pandemia o refúgio da mente era a arte, né? De tipo, quando o que ajudou a passar esse tempo, né? Foram filmes, foram shows online, foram músicas, foi você aprender uma coisa nova através do YouTube ou de qualquer outro portal, né? Vamos dizer assim. E acho que as pessoas tendem a refletir um pouco sobre esse momento e que com certeza vai afetar na produção delas daqui para frente, né? A gente não tem como ainda calcular
isso está influenciando agora, mas acredito que em termos de comportamento, de você experimentar a solidão, a perda de alguém querido, são coisas assim, muito fortes e que podem resultar numa produção artística, ou tanto de escrita, de desenho, de foto, que vai ser revelado aí nos próximos meses, né? Está se revelando de agora até os próximos meses, enquanto durar isso tudo. Particularmente, eu não tenho produzido tanto na pandemia, tenho, assim, me sentido muito desanimado com as coisas, pensando bastante, refletindo bastante sobre o que eu quero produzir, né, e como eu quero produzir, porque eu acho que o artista nunca está satisfeito com aquilo que ele faz. Mas para mim está sendo um momento de reflexão, né, e não de tanta produção. Mas a gente vai ver aí nos próximos meses como ficam as coisas. Você adiantou a próxima pergunta, que seria como você teve que repensar suas práticas artísticas em virtude do isolamento social, né? Você já falou que nesse momento você para um pouco a produção, está mais em introversão, né, de reflexão. Isso. É um momento muito Exatamente. difícil, né, de produção para algumas pessoas. As perguntas foram essas. Muito obrigado por participar, viu, Isaac? Fico muito feliz Eu de que você ter agradeço. aceitado esse convite. Uma ótima noite para Sempre aí à você. disposição. Valeu. Para você também, Priscila. Boa noite. Boa noite. Se você tem alguma pergunta que não foi respondida aqui nessa entrevista, escreva aqui nos comentários, aqui abaixo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau!